Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Nós estamos aqui para desmascarar a doutrina que os padres e os pastores têm ensinado dentro do cristianismo. Nós estamos aqui para provar através das Escrituras que tudo que eles têm ensinado até hoje são heresias. Portanto, se você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, você não pode deixar de assistir esses vídeos que nós vamos estar lançando no YouTube. Porque através desses vídeos, você verá que todas essas doutrinas que eles têm ensinado até hoje são doutrinas heréticas. E hoje nós vamos estar falando sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho, o Messias. Nós gostaríamos de estar lendo no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Aqui diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Este livro foi escrito há 900 anos antes do Messias vir à terra. E por aqui nós vemos que o nome do Eterno e o nome do Filho dele não seria fácil de se identificar. Nós podemos observar que o diabo iria trabalhar para apagar o nome do Pai e do Filho das Sagradas Escrituras. O autor aqui faz uma pergunta: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? O que nós vamos observar através desse estudo é que o diabo, Satanás, fez de tudo para esconder o nome do Eterno e o nome do seu Filho de toda a humanidade. Portanto, eu gostaria de fechar agora do placar para nós falarmos sobre a origem da palavra Deus. Muitas pessoas não têm se preocupado com essa palavra, mas a origem dessa palavra não é algo bom. É uma palavra que vem de uma origem maligna. Nós podemos começar mostrando a origem da palavra Deus. A origem da palavra Deus. No início, no hebraico arcaico, se escrevia dessa forma, a palavra correta não era corrompida. A palavra era essa, Ul. Ul no hebraico arcaico significa o ser soberano eterno. Esta é o significado da palavra Ul. Esse título pertencia ao Eterno, ou seja, pertence ao Eterno, ao Pai. Mas o que aconteceu com essa palavra foi algo terrível. O diabo conseguiu corromper essa palavra. E no lugar do U, ele introduziu o E. A palavra Ul é a abreviação da palavra Urim. Essa palavra foi corrompida. Essa palavra foi corrompida. No lugar da palavra do U, eles colocaram o E, formando-se El. Elohim é a abreviação da palavra El. Todas as duas palavras têm um significado só. Mas quem é El? El é um ídolo adorado em Israel. E é isso que eu gostaria de mostrar para você agora. Gostaria de estar lendo no dicionário hebraico e grego. A palavra El, nesse dicionário, diz: entretanto, El aparece como substantivo próprio, o nome do alto deus cananeu, cujo filho era Baal. Portanto, nós podemos ver o que o diabo fez. Ele tirou o título Ul, que significa o ser soberano eterno. E essa palavra, no lugar do U, ele colocou a palavra E, formando o nome El. El era o pai de Baal. O diabo, então, com essa palavra corrompida, ele introduziu o ídolo El dentro das Sagradas Escrituras. Mas o que nós temos a ver com essa palavra El? Nós temos muito a ver, porque hoje nós vimos as pessoas louvando hinos e cantando a Elohim, que é, na verdade, o próprio El, o pai de Baal. Estão cultuando um ídolo. E cá embaixo, quando nós damos sequência, nós podemos ver que para o grego eles traduziram como Zeus. Zeus no grego é Theos. E depois nós podemos adentrar para o português, que chegou-se na nossa língua como sendo Deus. Portanto, a palavra Deus, ela é uma palavra que tem origem na palavra El. E El é uma corrupção do título que pertencia ao Pai. O título Ul, que significa o ser soberano eterno. O diabo corrompeu esse título transformando-se na palavra El, transformando-se no nome do pai de Baal. E através disso ele conseguiu introduzir um ídolo dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, todas as vezes que nós invocamos a palavra Deus, nós estamos invocando, na verdade, a palavra El. Nós estamos invocando o ídolo, o pai de Baal.
Portanto, o nome do Eterno, ele aparece mais de 6.800 vezes só no Velho Testamento. Mas o diabo trabalhou para poder tentar esconder o nome do Eterno. E esse título, o título Ouro, que pertence ao Eterno, ele tirou esse título e introduziu o título Deus na nossa língua, que no hebraico moderno é El. Portanto, no hebraico arcaico se escrevia Ouro, o ser soberano eterno. O nome do Eterno, eu repito, aparece mais de 6.800 vezes só no Velho Testamento. A outra maneira que o diabo fez para ocultar o nome do Eterno foi tirando o seu nome e no seu lugar colocando a palavra Adonai. Na Bíblia Almeida, em todos os lugares aonde deveria estar escrito o nome do Eterno, está escrito Senhor. Senhor tem origem na palavra Adonai. Mas quem é Senhor? O que significa Senhor no hebraico arcaico? A palavra Senhor significa Baal. Em qualquer dicionário, nesse dicionário grego e nesse dicionário grego em hebraico aparece Senhor é Baal. Na Bíblia de Jerusalém, eu gostaria de estar lendo para você que está me assistindo. Se você tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, diz assim: acontecerá naquele dia que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de meu Baal. Na Bíblia apologética já está escrito: naquele dia vocês me chamarão de meu marido e não de meu Senhor, porque a palavra Senhor significa Baal. A palavra Senhor, eu repito, preste bem atenção você que está nos assistindo. A palavra Senhor, em qualquer dicionário bíblico, significa Baal. E no livro de Oséias, o pai diz: naquele dia vocês não me chamarão mais de meu Baal, de meu Senhor. Portanto, todas as vezes que nós se referimos ao Pai como Senhor, nós o estamos chamando de Baal. Oséias, capítulo 2, versículo 16. Portanto, no livro de Isaías, eu gostaria de estar lendo no livro de Isaías, Isaías 52, versículo 5. Aqui diz assim: e agora que tenho eu que fazer aqui, diz Ialvo, porque este, na verdade, é o seu verdadeiro nome, e nós vamos estar vendo isso. Portanto, aqui diz: pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre eles dão uivo, diz Ialvo, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Isso está no livro de Isaías, capítulo 52, versículos 5 e 6. Portanto, aqui o Pai nos mostra que o seu povo foi levado cativo. Cativo para onde? Para a Babilônia. Babilônia hoje são todas as religiões, são as denominações. Ali se diz que aqueles que dominam sobre eles dão uivo. Quem são esses? São os pastores e os padres, porque eles não pronunciam o nome do Eterno. Eles estão apenas uivando. E aqui nos mostra que o texto diz: e assim o meu nome é blasfemado o dia todo. Por quê? Porque eles o estão chamando de Baal. Eles estão blasfemando contra o Eterno. Portanto, agora eu gostaria de virar a página para que vocês possam entender com clareza um outro passo que nós vamos estar falando. Gostaria de estar trazendo agora qual é realmente o nome do Eterno. Nós podemos ver agora com clareza qual é o seu verdadeiro nome. Muitas pessoas têm dito que o nome do Pai é Jeová. Outros têm dito que o seu nome é Yahvé. Outros têm dito que o seu nome é Javé. E alguns dizem que o seu nome é Deus. Mas como nós acabamos de ver, o seu nome não é Deus. Deus tem origem na palavra El. E El é o pai de Baal. Mas então qual é o nome do Eterno? Qual é o seu verdadeiro nome? O nome que eles tiraram das Sagradas Escrituras e que no seu lugar colocou o título Senhor, que no seu lugar colocou o nome de um ídolo, Baal. Nós podemos ver então qual é o nome do Eterno. Aqui nós podemos ver as palavras, nós podemos ver uma palavra escrita Yal-Rudim, e mais na frente nós podemos ver que é igual a judeu. O que isso nos traz? Isso nos mostra que todos os nomes que estão nas Sagradas Escrituras foram corrompidos. O nome do povo de Israel não é judeus, é Yal-Rudim.
Por que isso aconteceu? O diabo tirou todos os nomes das Sagradas Escrituras e trocaram por outros nomes. Qual era a sua meta? Era esconder o nome do Eterno. Ele fez isso para que nós não pudéssemos descobrir qual era o verdadeiro nome do Criador do Universo. Mas o próprio Eterno nos deixou evidências nas suas Sagradas Escrituras para que nós pudéssemos descobrir qual é o seu nome. E quais são essas evidências? As evidências são as seguintes. No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, ele disse: coloco o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No livro de Reis, capítulo 11, versículo 36, ali nos mostra que o Eterno colocou o seu nome sobre o seu povo e sobre a sua cidade. 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. Ali diz que o seu nome estará na sua cidade e estará no seu povo. O povo de Israel não se chama judeus. Judeus é um nome político. O verdadeiro nome deles no hebraico arcaico é Yal-Rudim. Portanto, Yal-Rudim é o seu verdadeiro nome. Aqui nós podemos ver o nome do Pai. O nome do Pai aparece aqui, o seu nome é Yalvo. Portanto, esse é o nome do Eterno. Ele disse: o meu nome estará no meu povo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Eu gostaria de estar lendo o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 19, para você que está me assistindo, para que você possa entender com clareza. Aqui diz assim: ó Ialvo, ouve, ó Ialvo, perdoa-nos e atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Ur, ou seja, soberano Criador, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel capítulo 9, versículo 19. Aqui nos mostra que o nome do Eterno estaria na cidade santa e estaria também no seu povo. O nome do seu povo é Yal-Rudim. Esse é o verdadeiro nome dele. E aqui nós vimos a palavra Din significa povo. O hebraico lê-se de trás para frente. Portanto, o significado é povo de Yal. O nome dele está aqui. Quando um judeu se refere a somente um judeu, a palavra é Yal-Rud. E aqui nós vemos o nome do Pai também. Agora, com respeito ao nome da cidade santa, nós podemos ver aqui em cima. O nome da cidade santa no hebraico arcaico é Yahushua-Laim. Esse é o verdadeiro nome da cidade santa. Portanto, aqui embaixo está escrito Jerusalém. Jerusalém é um nome político. Por que eles mudaram o nome da cidade santa? Eles mudaram o nome da cidade santa para esconder o nome do Pai. Porque nome de pessoas e nome de cidade não se traduz. Mas eles traduziram para poder esconder o nome do Pai. Ou seja, eles mudaram o nome da cidade. O nome da cidade nos Estados Unidos, Nova York, continua sendo Nova York no mundo inteiro. Tóquio, no Japão, é conhecido como o nome que é conhecido lá. Xangai, Tóquio, nome de cidade não se muda. O nome da cidade de São Paulo é conhecido como São Paulo no mundo inteiro. Não se muda nome de cidade e nem nome de pessoas. Portanto, o que eles fizeram foi mudar o nome da cidade santa, que é no hebraico, arcaico e Yahushua-Laim, para Jerusalém. Qual era a meta deles? Qual era a meta do diabo? Era esconder o nome do Pai dos seus servos. Mas aqui aparece o nome do Pai no nome da cidade em hebraico arcaico. O nome do Pai é Yalvo. Por que o nome do Pai aparece aqui? Porque no livro de Daniel, no livro de Jeremias, no livro de Números, o Pai diz: o meu nome está na cidade santa. No livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, eu repito, o Pai disse: colocarei o meu nome sobre a minha cidade. Portanto, o nome do Pai está no seu povo. O nome do Pai está na sua cidade. E aonde mais o nome do Pai pode ser achado? O Pai, no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, ele disse: coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Todos esses nomes que estão nas nossas Bíblias hoje são nomes corrompidos. Por exemplo, Jeremias não se chama Jeremias. O nome dele é Yar-Mial. Aqui aparece o nome do Pai no nome de Jeremias. Yar-Mial. O nome do Pai aparece no final do seu nome. Nós podemos ler Jeremias capítulo 15, versículo 16. E nós vamos ver algo tremendo que o profeta diz. Aqui ele diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração.
pois eu tenho prazer em ser chamado pelo teu nome. Então Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele disse: eu tenho prazer em ser chamado pelo teu nome. Por quê? Porque o nome de Jeremias não é Jeremias, é Iar-Mial. O nome do Pai está no seu nome. Isso aqui está cumprindo o livro de Números, capítulo 6, versículo 27, onde o Pai disse: coloca o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. O nome Mateus não é Mateus, é Mani-Ial. E o nome do Pai aparece no seu nome também. Portanto, o nome do Pai está em vários nomes. O nome da cidade de Judá não é Judá, é Ial-Judá. E aqui aparece o nome do Pai no nome dessa cidade. Portanto, assim fica claro, o nome do Pai está na cidade santa. O nome do Pai está no seu povo, os judeus, que na verdade são Ial-Judim. E o nome do Pai está em quase todos os profetas. Elias não se chama Elias, o seu nome é Uri-Ial. João não se chama João, o seu nome é Ial-Ru-Canã. Portanto, o nome do Pai está nos profetas. Mas o diabo fez de tudo para poder tentar esconder o nome do Eterno das pessoas. Ele fez de tudo para apagar o seu nome das Sagradas Escrituras. E além disso, ele introduziu o nome de ídolos dentro das Sagradas Escrituras. Mas como é que ele fez? Como é que ele fez isso? No ano de 265 antes do Messias, um rei chamado Ptolomeu, ele tinha uma biblioteca em Alexandria, uma biblioteca enorme, e só faltava um livro para completar a sua biblioteca, só faltava as Sagradas Escrituras. Então ele enviou emissários até Jerusalém para pedirem os escribas, para que eles traduzissem uma Bíblia para ele, traduzissem uma Bíblia do hebraico para o grego. Então, naquele momento, os escribas concordaram. Eles disseram: nós vamos fazer uma tradução sim para você. Nós vamos traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Só que em todos os lugares em que está o nome do Pai, nós vamos tirar e vamos colocar a palavra Adonai, a palavra Senhor. E em todos os lugares em que tiver o título Ur, nós vamos colocar a palavra El, Elohim. Portanto, essa tradução é chamada hoje de Septuaginta, porque foi quando 70 escribas traduziram essas escrituras para o rei Ptolomeu II. Isso está em qualquer biblioteca. Você pode pesquisar e você terá acesso a essas informações. Portanto, quando esses escribas traduziram, eles ainda fizeram algo maligno. Eles usaram de maldade. Além de eles tirarem o nome do Eterno, porque eles não queriam que aquele rei pronunciasse o nome do Eterno. Eles entendiam que nós somos povos pagãos e que eles são os únicos povos que têm direito de pronunciar o nome do Eterno. Eles disseram: nós vamos te dar sim uma tradução da Sagrada Escritura, mas em todos os lugares em que apareceu o nome do Eterno, nós vamos colocar Adonai e vamos colocar El, Elohim. Foi assim que aconteceu as corrupções das Escrituras. Essa Bíblia que você tem em casa, essa Bíblia Almeida, é uma Bíblia toda deturbada. Nela não aparece o nome do Eterno, pelo contrário, aparece o nome de ídolos. No lugar do nome do Pai, eles colocaram Senhor, que significa Baal, que vem da palavra Adonai. A palavra Adonai tem origem na palavra Adonis. Adonis é o próprio Tammuz, é um ídolo que se adorava também em Israel. Portanto, quando você invoca Senhor, ou quando você invoca Deus, invoca Elohim, você está invocando um ídolo. E os pastores não têm te ensinado isso, porque eles também estão vivendo no engano. Eles estão vivendo dentro da grande Babilônia. Babilônia significa confusão. Por isso o Eterno diz: sai dela, povo meu, para não seres cúmplice dos seus pecados. Portanto, essa foi a tática para o diabo tentar esconder o nome do Eterno. E o nome que você sabe agora que significa Ialvo. Esse é o verdadeiro nome do Eterno. O seu nome é Ialvo. No nome Ialvo aparecem as 4 letras do tetragrama. Eu gostaria de mostrar que o menino fechasse aqui para que eu pudesse te mostrar. O tetragrama é formado de 4 letras do hebraico arcaico. YHWY, que lendo no hebraico arcaico é Yod-Rei Vav-Rei. Esse é o nome do Pai no hebraico arcaico, sem as vogais. Embaixo o nome Yalvo, com as vogais, pronunciando já seu nome. Você consegue ver as 4 letras do nome do Eterno.
Aqui aparece a primeira letra, aqui a segunda. O W aqui você lê como sendo U, e aqui aparece a última letra do nome do Pai. Portanto, o nome do Pai é Yahweh. O nome do Pai não é Jeová. O nome do Pai não é Yahvé, não é Javé. Uma que o nome Jeová significa no hebraico arcaico destruição. Eu repito, o nome Jeová no hebraico arcaico significa destruição. E a letra J do nome Jeová, do nome Javé, só passou a existir no ano de 1515 para cá. Portanto, este não é o seu nome. O nome do Eterno é Yahweh. E este nome está nos seus profetas. Hoje, o próprio ministro de Israel traz o nome do Pai. O ministro de Israel hoje chama-se Benjamin Netanyahu, que se pronuncia Benjamin Netanyahu. O nome do Pai está no ministro de Israel. Nós agora vamos passar para o nome do Filho, porque foi um nome também corrompido. O seu nome não é Jesus. E é isso que nós vamos ver de agora para frente. Portanto, nós vamos dar pausa agora e vamos voltar com o próximo. Bom, nós estamos introduzindo agora a segunda parte desse vídeo, e agora nós vamos falar sobre o nome do Filho. Nós vamos ver que Satanás não tentou apagar somente o nome do Pai, mas o nome do Filho. Como nós lemos no início do livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, nós podemos observar que ali a pergunta não é feita somente com respeito ao nome do Pai. Ali o autor pergunta qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabe. Nós podemos ver que o diabo ia tentar apagar também o nome do Filho do Eterno das Sagradas Escrituras. E ali nós podemos ver também que não seria qualquer pessoa que saberia também o nome do Filho. E daí você então pode perguntar, mas eu sei qual é o nome do Filho. O nome do Filho é Jesus, mas você está enganado. O nome do Filho do Eterno não é Jesus. Este é o nome que eles inventaram para poder tentar esconder o nome do Filho do Eterno. Eles inventaram este nome para tentar esconder o verdadeiro nome do Messias. E, portanto, eu gostaria de estar lendo mais um versículo para provar que o nome do Filho, o diabo iria tentar apagá-lo da Sagrada Escritura. Gostaria que você verificasse na sua Bíblia, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Aqui diz assim: e eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Nós sabemos que o cordeiro que foi levado ao matadouro é o Messias. E aqui está dizendo: levamos o cordeiro como um boi ao matadouro. Vamos exterminá-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Portanto, Satanás tentou também apagar o nome do Filho. Como ele fez isso? Criando-se um outro nome para ele, um nome falso, um nome que todo mundo hoje conhece como sendo Jesus. E nós vamos pegar no início e olhar como isso aconteceu. Gostaria que você olhasse agora no placar para que eu possa explicar, para que você possa entender com clareza. O nome do Messias, antes de ser corrompido, era e é Yahushua, está aqui em cima. Esse é o seu nome, Yahushua. Esse é o verdadeiro nome do Messias antes de ser corrompido. Hoje eles estão chamando ele de Jesus, mas o seu nome é Yahushua. Mas como nós chegamos então até essa pronúncia, a questão é a seguinte: quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ali se diz que eles ficaram 70 anos presos no cativeiro de Babilônia. E ali eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Eles passaram a falar uma outra língua, o aramaico. Eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Então foi necessário arranjar um grupo chamado maçoretas. E esses grupos acrescentaram os maçoréticos dentro do hebraico arcaico. O hebraico arcaico não existe vogais, A, E, I, O, U. Só que nesse hebraico, os maçoretas acrescentaram os maçoréticos, que são as vogais. O hebraico arcaico estava deixando de ser pronunciado. Os judeus já não estavam falando mais a sua língua materna. Para que eles não parassem mais de falar essa língua, foi criado os maçoréticos. Foram criados pelos maçoretas.
Portanto, o que aconteceu? Os maçoretas corromperam o verdadeiro hebraico arcaico. Eles colocaram as vogais no lugar errado. No lugar da palavra A, eles colocaram a palavra E. E quando eles fizeram isso, eles corromperam o nome do Messias. Quando eles colocaram no lugar da palavra E, eles colocaram a palavra E, todas as frases passaram a ser começadas por essa palavra. Em vez de ser começada pela palavra Iá, começou a ser pronunciada pela palavra Iê. Portanto, o nome de Jerusalém no hebraico moderno é Yerushalayim. No hebraico arcaico é Yahushalaim. Só que no hebraico moderno, nós podemos ver que essa palavra tem um significado terrível, a palavra Iê. A palavra Iê significa bode. Portanto, essa é uma palavra corrupta. A palavra no hebraico arcaico era Iá. O nome do Messias começava com a palavra Iá e não Iê. Portanto, o nome do Messias era Yahushua e não Yehoshua. Yehoshua foi o nome que eles inventaram para o nome do Messias depois que o hebraico foi corrompido pelos maçoretas. Eles colocaram as vogais no lugar errado. E depois no aramaico o nome dele passou a ser traduzido como Yehoshua, Yeshua. Yeshua foi o nome que eles deram para ele no aramaico. Yeshua significa o bode é a salvação. Shua significa salvação no hebraico. Portanto, Iê significa bode e Shua, salvação. Esse nome significa o bode é a salvação. E muitos pastores têm invocado esse nome dentro das denominações Yeshua. E aqui no grego o nome dele chegou como sendo Iesous. Foi traduzido para o grego como Iesous. No latim, nós podemos observar como essa tradução foi feita. No ano de 390, o Papa São Damasco enviou o bispo Jerônimo até Jerusalém, no ano de 390 depois de Cristo. Ali São Jerônimo foi enviado a Jerusalém para fazer uma tradução do grego para o latim. E o Papa São Damasco disse para ele: essa tradução que você vai fazer será a tradução oficial da igreja. Nós vamos adotá-la como a tradução oficial. E todas as outras Bíblias nós vamos queimar. Nós vamos querer somente a tradução que você vai fazer. Portanto, Jerônimo foi enviado a Jerusalém para fazer a tradução do grego para o latim. E ali Jerônimo enviou uma carta para o Papa São Damasco. Essa carta está nos livros de história. Na internet também você tem informação sobre essa carta. Ali Jerônimo mostrou que ele iria acabar corrompendo a Sagrada Escritura. Ele escreveu para o Papa São Damasco dizendo que ele iria acrescentar e tirar coisas. Isso está na sua carta. Você que está me assistindo, você tem acesso a essas informações em qualquer biblioteca. Portanto, quando Jerônimo foi enviado para Jerusalém, no ano de 390 ele começou a sua tradução. E no ano 407 ele estava terminando. Ali ele estava traduzindo a Bíblia do grego para o latim. Como foi que Jerônimo então colocou o nome? O nome que era Iesous no grego, ele colocou para Ieso. Esse foi o nome que Jerônimo colocou no Messias. Ele traduziu para Ieso. Essa foi a tradução que Jerônimo fez. E depois nós podemos ver que no português esse nome continuou sendo Ieso. Muitos cristãos hoje, com a sua Bíblia Almeida em mãos, se você perguntar para eles como foi que João Ferreira de Almeida traduziu o nome do Messias, eles vão dizer que João Ferreira de Almeida traduziu para Jesus. Mas isso é um engano. João Ferreira de Almeida traduziu para Jesus. Mas isso é um engano. Isso foi o que os pastores disseram para você que está me assistindo. João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus. João Ferreira de Almeida deixou do jeito que Jerônimo tinha deixado. Do jeito que Jerônimo tinha traduzido, ele pegou e pôs no português. Portanto, João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus Cristo. João Ferreira de Almeida traduziu como Jerônimo havia traduzido, e era. E eu gostaria de estar provando isso para você. Você que tem uma Bíblia Tox, na página 1378, aqui diz assim: o Novo Testamento, isto-lhe todos os sacros santos livros, escritos e evangélicos apostólicos do Novo Concerto, de nosso fiel e Salvador, Redentor, Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida.
Portanto, João Ferreira de Almeida nunca colocou Jesus. Ele colocou Iesu Cristo. Portanto, como foi então que esse nome Jesus foi colocado na nossa Bíblia Almeida? Como é que ele chegou nessa tradução para Jesus? Nós podemos observar o próximo passo. O próximo passo foi o seguinte: surgiu um pastor chamado Jacob, depois da morte de João Ferreira de Almeida. O que Jacob fez? Jacob tirou a letra I e colocou o J no lugar da letra I, formando-se assim agora o nome Jesus. Essa foi o próximo passo. Jerônimo colocou Iesu e o pastor Jacob colocou o J no lugar do I, formando-se assim a palavra Jesus. Mas e o S no final dessa palavra? Jesus. Esse S, ele vem da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil acrescentou o S para dar uma ênfase no nome. O nome, então, ficou sendo Jesus. Portanto, nós podemos ver que este nome foi corrompido. O nome Yahushua, eles traduziram ele em vários idiomas. E até chegar na nossa língua, no português, ele chegou como sendo Jesus. Só que agora a questão é a seguinte: dicionário nenhum aceita traduzir esse nome. Nome de pessoas não se traduz. Nome de pessoas faz-se transliteração. Só que transliteração não é o mesmo que tradução. Traduzir o nome, você muda o nome daquela pessoa. Não é permitido traduzir nome em qualquer dicionário. O permitido é fazer uma transliteração. Quando você faz uma transliteração, o nome continua-se na mesma pronúncia. O nome do Barack Obama ele é conhecido como Barack Obama no mundo inteiro. O nome do John Lennon é John Lennon no mundo inteiro. O nome de Elvis Presley é Elvis Presley no mundo inteiro. Por quê? Porque nome de pessoas não se muda. Mas o que eles fizeram com o Messias foi mudar o seu nome. O seu nome transliterado do hebraico para o português é Yahushua. No hebraico, o seu nome é Yahushua. E eles fizeram o que? Eles mudaram esse nome para Yehoshua, depois para o aramaico, Yeshua, depois para o grego Yesous, depois para Iesu, depois Jesus e finalmente Jesus. Portanto, nós podemos ver que esse nome ele foi inventado. Esse nome Jesus ele foi inventado, ele foi confeccionado. Esse não é o verdadeiro nome do Messias. Lá na África ele é conhecido como Olorum. Lá nos árabes ele é conhecido como Isa. Lá no meio dos indígenas ele é conhecido como Tupã. Mas a questão é o seguinte: no Brasil ele chegou como Jesus. Mas Jesus não é o seu nome. Mas é permitido mudar nome de pessoas? De forma alguma. Mas há um pecado nisso? Sim, há um pecado gravíssimo. Por quê? Porque no livro de Atos eu gostaria de estar aproveitando e mostrando para você que está nos assistindo. Nós já até temos uma Bíblia traduzida do hebraico arcaico para o português. Essa Bíblia ela veio de São Paulo para nós. E aqui não existe nenhum desses nomes corruptos. Essa Bíblia aqui, ela já traduz o nome de todos os profetas na sua língua original. Por exemplo, Ezequiel, ela traz Kodok Ur. Elias, ela traz Ur e Al. João, ela traz Yahu Canã. Mateus, ela traz Mani e Al. E o nome do Messias dela não é Jesus, é Yahushua. O seu nome está na língua original. Portanto, nela também aparece o nome do Pai, Yahweh. Nela não aparece a palavra Deus, não aparece a palavra Senhor. Por quê? Porque ela é uma Bíblia escrita direto do hebraico arcaico para o português. Essa é uma tradução, o nome dela é as Escrituras Sagradas segundo o nome. Portanto, essa é uma tradução que traduz os seus nomes na língua correta. Se você também quer adquirir uma Bíblia, a Bíblia King James dos Estados Unidos, considerada uma das melhores traduções do mundo, traduz o nome do Pai como Yahweh e o nome do Filho como Yahushua e não Jesus. Jesus é um nome apócrifo, é um nome corrompido que eles deram para o Filho do Eterno. Portanto, a questão é a seguinte: eu posso mudar o nome do Messias? Não, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque no livro de Atos, vejam o que diz. Aqui diz assim: é pela sua autoridade que esse se encontra aqui curado, pois Yahushua é a pedra que foi recusada pelos construtores e que veio a ser a mais importante do edifício. Em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo disse: eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, e outro constrói por cima dele. Mas veja cada um como edifica. Portanto, Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Paulo disse que o Pai tinha colocado o fundamento, e que esse fundamento era o nome, Yahushua. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ali Paulo mostra que ninguém pode colocar outro nome além daquele que já estava posto. Qual? Yahushua. Quando foi isso? Quando o Eterno enviou o anjo até Maria, o anjo Gabriel, que não é Gabriel, é Gabriel. Quando esse anjo chegou ali, ele disse para Maria que o nome do menino era Yahushua, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome do menino não seria Jesus. Por quê? Porque o nome Jesus não significa salvação. Muitos líderes têm dito que o nome Jesus significa salvação. Mas em qual língua que esse nome significa salvação? Em nenhuma língua esse nome significa salvação. O nome do Messias, o seu nome verdadeiro é Yahushua. Esse nome significa salvação. E ninguém pode pôr outro nome além desse nome, porque esse nome foi dado pelo Pai. Se o nome não houvesse tanta importância, o Pai não teria enviado um anjo do céu para trazer esse nome para Maria. Maria não recebeu um nome brasileiro, nem um nome português para colocar no seu filho. Ela recebeu um nome hebreu, um nome hebraico, um nome que vem da língua hebraica. O Messias nasceu em Israel, que na verdade é Yel-Shuru. O Messias nasceu ali. E o seu nome, então, era um nome hebraico. O seu nome não era um nome português. Portanto, o nome do Messias é Yahushua. Nós podemos observar aqui no placar, nós podemos observar que o nome do Pai está no nome do Filho. Aqui nós podemos observar que o seu nome é Yahushua. O nome do Pai é Yahu. E o nome do Filho é Yahushua. Nós podemos ver que a palavra Shua significa salvação. Por isso que o anjo disse para Maria: colocarás o nome do menino de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Shua significa salvação. O nome dele significa salvação de Yahu. O hebraico lê de trás para frente. De trás para frente significa salvação de Yahu. Por que o filho tem o nome do pai? Porque no livro de Filipenses, capítulo 3, capítulo 2, ele diz que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome do Pai, é o nome do Eterno. O nome do Eterno está no nome do seu Filho. Se os profetas têm o direito de ter o nome do Pai nos seus nomes, quanto mais do Filho. Se Jeremias é chamado de Yarmiel, se Mateus é chamado de Mani-Iol, quanto mais o Filho. O Filho herdou o nome que está acima de todo nome. Isso está no livro de Filipenses, capítulo 2. E está também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Portanto, o nome do Pai tem que estar no nome do Filho. O nome Jesus não contém o nome do Pai. Esse nome Jesus é um nome pagão. É um nome que vem de um ídolo. Eu gostaria de mostrar para você que a letra J só passou a existir do ano de 1515 para cá. Antes de 1515 não existia a letra J. Sem a letra J nós temos o nome Esus. Esus, mas quem era Esus? Esus é um ídolo que era adorado em Roma. Aqui está Esus. Se você gosta de pesquisar, você pode ir na biblioteca e olhar quem era Esus. Esus era um ídolo que era adorado em Roma. Era um ídolo a quem se oferecia sacrifícios humanos. Ora, ele aparece cortando árvores com um machado na floresta. Ora, ele aparece com a cabeça de bode com as mãos cheias de serpente. Portanto, Roma escolheu um nome imundo para colocar no Filho do Eterno. Roma colocou o nome blasfemo no nome do Filho. Por isso o Pai diz que eles estão blasfemando o seu nome e o nome do seu Filho no livro de Isaías 52, versículos 5 e 6. Portanto, você que está me assistindo, este nome Jesus é um nome pagão. É um nome que vem da Babilônia, que vem dos deuses pagãos de Roma. Nós podemos observar que o nome Jesus não contém o tetagrama. O nome Jesus não contém as letras do tetagrama, que é o nome do Eterno. No nome Yahushua aparecem as letras do tetagrama. O Y, o H, o U que representa o W e o H. No nome de Jesus seria necessário ter o tetagrama, mas não contém o tetagrama se no nome de Jesus, porque não é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? O nome teofórico é um nome que tem origem em outro nome.
O nome verdadeiro do Messias tem que ter origem no nome do seu pai. E o nome do Messias é Yahushua. Yahushua. Yahushua é o Salvador da humanidade e não Jesus. Portanto, no livro de Atos nos mostra que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual que nós importa que nós sejamos salvos, a não ser Yahushua. Essa foi a tática de Satanás, apagar o nome do Pai e apagar o nome do Messias da Sagrada Escritura. Mas nesses últimos tempos o Pai tem revelado o seu nome aos seus servos. Elias, ou seja, Ul-Iol, que é o seu verdadeiro nome, ele há de voltar na tribulação para poder confrontar os profetas de Baal. No Velho Testamento, Elias se levantou contra a apostasia em Israel e mostrou que o nome do Eterno não era Senhor. Quando os profetas de Baal invocaram o Senhor, porque a palavra Baal significa Senhor, ali no Monte Carmelo houve um confronto entre os profetas de Baal e entre o profeta do Eterno, Ul-Iol. Eles então invocaram pelo seu ídolo, Baal, Senhor. Quando eles invocaram ali não houve resposta. Hoje os pastores estão invocando por Senhor, pedindo pelo título, pelo Baal, Senhor. E nesses últimos tempos, na tribulação, quando Elias voltar, quando Ul-Iol vier à terra, ele vai confrontar os pastores. Ele vai confrontar eles com respeito ao nome. Porque ali no Velho Testamento, nós podemos ver na tradução original que Elias disse, Iol, manda fogo do céu e mostra que tu és o Criador de todas as coisas. E ali os profetas de Baal invocou Senhor, 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 manda fogo e não houve resposta. Hoje os pastores estão invocando o Senhor e estão levando todos os cristãos a invocar Baal. Mas o livro de Apocalipse nos mostra que os 144 mil, eles são vencedores. Por quê? Porque na sua testa estará escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Como se faz para receber o nome do Pai e o nome do Filho na testa? Batizando-se no nome Yahushua. Porque quando você recebe o batismo no nome do Filho, automaticamente você também recebe o nome do Pai. Porque o nome do Pai está contido no nome do Filho. O nome do Pai não está contido no nome de Jesus. Portanto, os 144 mil do Apocalipse trarão o nome do Pai e do Filho na terra. E ali nos mostra que serão só 144 mil. Por quê? Porque eles são virgens. O que isso significa? Que eles não cometeram idolatria. Eles não adoraram o Senhor. Eles não adoraram Baal. Esses 144 mil são vencedores porque não prostraram diante de Baal. No livro de Romanos, capítulo 11, Paulo disse, naquela época de Elias, todos prostraram diante de Baal. E então Elias chegou diante do pai e disse, todos os teus profetas estão adorando a Baal. E o pai disse, não, Elias, eu ainda tenho 7 mil que não dobrou o joelho diante de Baal. Nesses últimos tempos, Paulo, então, no livro de Romanos, ele diz, trazendo para os dias atuais, há um pequeno remanescente. Há um pequeno remanescente que não prostrou diante do nome Senhor, ou seja, não prostrou-se diante de Baal. Se você é um desses, levante, se posicione, levante contra esses nomes pagãos que eles têm feito com que você invocasse. Portanto, nós estamos terminando esse estudo, mas eu gostaria de mostrar algo para você, provando que o nome do Messias, ou seja, não prostrou-se diante de Baal. Se você é um desses, levante, se posicione, levante contra esses nomes pagãos que eles têm feito com que você invocasse. Portanto, nós estamos terminando esse estudo, mas eu gostaria de mostrar algo para você, provando que o nome do Messias é Yahushua e que o nome do seu pai é Yahu. Vou estar mostrando na página aqui. Vou estar virando e mostrando essa revelação, para que todos aqueles que estão vendo possam ver a revelação da palavra, da Sagrada Escritura. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o Messias disse, colocarei sobre a testa do vencedor o nome da cidade santa do meu pai, o nome do meu pai e o meu novo nome. Aqui está, na testa do vencedor, Apocalipse 3,12, vai estar escrito, Yahushua. Esse é o nome da cidade santa. E ele disse que num nome só vai estar contido 3 nomes. O nome do pai, na testa do vencedor, Yahu. O nome do filho, Yahushua. E o nome da cidade, Yahushua. Portanto, se você colocar aqui o nome Jeová, você destrói o nome da cidade. Se você colocar Javé, você destrói o nome da cidade. Não, nome nenhum dá certo aqui. Se você colocar Jesus, você destrói o nome da cidade. O nome da cidade no hebraico arcaico é Yahushua. E nesse nome está contido o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade. Apocalipse 3,12 estará escrito o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa na testa dos vencedores.
Bom, eu gostaria de estar lendo uma profecia no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, que fala com respeito ao nome do Messias. Uma profecia que muitas pessoas não têm visto. Gostaria de estar lendo Daniel, capítulo 8, versículo 9. Aqui diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, tirando o seu sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário, e o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, e derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Portanto, essa profecia é uma profecia que fala sobre o sacrifício do Cordeiro. Muitas pessoas que não pensam que não é tão sério mudar o nome de uma pessoa. Mas quando eles mudaram o nome do Messias, de Yahushua para Jesus, eles fizeram algo terrível. Eles fizeram algo mais terrível do que todas as coisas que já aconteceram nessa terra. Eles deturbaram o nome do Messias. Quando eles fizeram isso, eles causaram algo terrível para a humanidade. Gostaria de estar lendo mais uma vez para que você possa entender. Aqui diz: dele saiu um pequeno chifre. Daniel 8, versículo 9. Esse pequeno chifre representa o Império Romano. Quando o Império Romano surgiu, por volta do ano 260 antes do Messias. Ali, quando o Império Romano surgiu, ele surgiu como um pequeno chifre, que foi crescendo muito até em direção à terra do esplendor, em direção à terra de Israel. Quando o Messias veio a essa terra, o Império Romano já havia tomado conta da terra de Israel. Era o Império Romano que governava ali. E então o texto disse: ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e as calcando aos pés. Isso aqui se refere à Inquisição, quando a Igreja Católica, governando o Império Romano, massacrou os cristãos. Começou-se no ano de 63 depois de Cristo, pelos imperadores. O Império Romano começou a calcar as estrelas dos céus debaixo dos seus pés. E então ali deu sequência-se na Inquisição, matando todos os cristãos. Portanto, o Império Romano calcou aos pés as estrelas dos céus, que são os cristãos, massacrando eles na arena e massacrando eles na Inquisição. O texto continua: e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Ou seja, o Império Romano levantou-se contra o príncipe do exército, levantou-se contra o Messias, contra Yahushua. Mas o que o Império Romano fez contra Yahushua? O Império Romano, liderado pela Igreja Católica, fez o seguinte: tirou o seu sacrifício. Na Bíblia de Jerusalém diz: abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. A Igreja Católica tirou o sacrifício perpétuo do Messias e acabou-se com a Igreja. Como foi que o Império Romano fez isso? Ela mudou-se o nome Yahushua para o nome Jesus. Quando ela fez isso, ela derrubou por terra a verdade. Ela arrasou-se com o lugar do seu santuário. Ela arrasou-se com o lugar da sua habitação, que é a igreja. Portanto, essa profecia se refere ao Messias. E aí o texto diz: e no lugar do seu sacrifício colocou-se a iniquidade. Que iniquidade é essa? A iniquidade é o nome Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome Jesus vem do ídolo Eros, um ídolo pagão, um ídolo adorado em Roma, um demônio a quem se oferecia sacrifícios humanos. Portanto, tirou-se o sacrifício do Cordeiro e colocou-se uma iniquidade. O nome Jesus no hebraico significa, a palavra Zuz no hebraico significa cavalo. E a palavra Zuz no latim significa suíno, significa porco. O que Eteóquio Epifânio fez na história? Você que lê história. Eteóquio Epifânio sacrificou um porco sobre o altar do lugar do Cordeiro. Portanto, ali tirou-se o verdadeiro sacrifício do Cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Foi isso que Eteóquio Epifânio fez. Eteóquio Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém, ele introduziu a imagem de Zeus dentro do templo para profanar o templo. Mas ele não estava contente com isso. Ele sacrificou um porco em cima do altar. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento são sombras
do que seria a realidade de hoje. Portanto, no mundo espiritual, a Igreja Católica tirou o sacrifício do Cordeiro, tirou o Yahushua e introduziu-se o nome Jesus, que significa, no latim, suíno. O nome Jesus significa suíno. A Igreja Católica trocou o sacrifício do Cordeiro e no lugar do sacrifício do Cordeiro, ela colocou a iniquidade. Ela colocou o nome Iesus. Iesus significa suíno. Ela trocou o sacrifício do Cordeiro pelo sacrifício do suíno, do porco. E portanto o texto continua dizendo, por isso derrubou-se por terra a verdade. Qual a verdade? A verdade que Yahushua é o Salvador e não Jesus. Portanto, essa mudança de nome foi algo terrível. Foi a maior deturbação de toda a história da humanidade. Tirou-se o verdadeiro Salvador e colocou-se um falso Salvador. Tirou-se o verdadeiro sacrifício do Cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Colocou-se o sacrifício do nome blasfêmico. Essa é a realidade. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Portanto, o anjo disse no versículo 14, até quando vai durar essas coisas? O profeta Daniel perguntou para o anjo, e o anjo disse, até 2.300 tardes, ou seja, 2.300 anos. E então o santuário será novamente purificado, a igreja será novamente purificada, no texto, no versículo 14 diz. Purificada de quê? Purificada do nome blasfemo, do nome imundo que as pessoas têm invocado. Portanto, eu deixo aqui essa mensagem, que você possa pesquisar, estudar, entrar nos livros de história, pesquisar e não confiar somente nos pastores e nos padres.